Oi, gente. Estamos mais uma vez aqui ao vivo para falar mais uma vez sobre o coronavírus. E hoje a gente resolveu falar de algo que é difícil, mas que a gente tem que falar, que é sobre o luto. A gente está passando por momentos difíceis onde, em muitos casos, na maioria dos casos, você não consegue se despedir do parente que está indo embora. Então, como vivenciar esse luto? Como vivenciar, e não só esse luto, como vivenciar o luto das coisas que a gente não está vivenciando. Eu vejo muito na gravidez, acompanho as grávidas e vejo muito elas pensando como vai ser a gravidez, se vai ser tensa, se vai ser tranquila, como se preparar para situações onde a vida sai do normal, né? Então hoje eu vou ter aqui uma convidada, a Rosana, que deixa eu ver se ela já está aqui. Oi! Oi, Adriana! Oh. Que alegria poder estar na sua live. Você não imagina. Sou sua Ale- fã, tenho seguido todo o seu trabalho e estou muito contente de poder estar aqui com você e os seus seguidores também. Alegria nossa, porque é um momento difícil e que a gente nunca se prepara, né? E aí, para quem não sabe, Rosana mora há 20 anos nos Estados Unidos, é psicóloga, não é isso? Mora na Flórida. Isso. E Agora, ela tem um trabalho bem interessante sobre justamente isso, sobre o luto, né? Eu queria que você falasse primeiro com um pouquinho desse seu trabalho, antes da gente entrar nessa história do coronavírus. então, boa noite a todos, gente aqui do Brasil. É uma alegria imensa nós podemos estar trocando essas ideias porque elas são tão emergentes nesse momento. Eu moro aqui há 22 anos na Flórida, especificamente eu moro em Pompano Beach, e a gente tem vivido toda essa questão. Eu trabalho como terapeuta, eu me formei aqui nos Estados Unidos, então eu venho atendendo a população e tendo essa percepção de uma dificuldade de lidar com essa situação emocional de agora. Claro, existe toda a dificuldade que eu percebo também que está na sua área. Como fazer, como se prevenir, toda essa parte onde as pessoas têm muita dificuldade. Mas na área emocional, as pessoas estão apresentando, não só meus pacientes, mas também através das lives que eu tenho feito, das pessoas que eu atendo no projeto, uma dificuldade de lidar com o medo. O medo tem sido muito grande. E são vários, Adriana, os tipos de medo, né? O medo de morrer, o medo de pegar o vírus, o medo de um parente morrer, o medo de perder o emprego, né? De perder o estilo de vida, né? Então, o medo de perder a saúde mental. Então, a gente tem eu tenho trabalhado bastante nessa questão na internet da saúde mental, porque isso é uma coisa que compromete a dificuldade dos relacionamentos das pessoas dentro das suas residências, porque agora a escola reiniciou aqui online. Então, as pessoas estão apresentando muita dificuldade elas viraram as tutoras dos filhos, porque agora o ensino é através da distância, online. Ao mesmo tempo, elas viraram agora a pessoa que lava a louça, ao mesmo tempo está trabalhando de casa, ao mesmo tempo, às vezes, tem um parente que mora com eles, né? Então, assim, às vezes o local é pequeno. Então, eu tenho atendido vários tipos de casos de dificuldade de adaptação a esse momento. Até porque não houve um preparo, né? É uma situação, eu digo que as pessoas não estão entendendo muito bem, que é como se fosse uma situação de guerra. Uma guerra foi iniciada e a gente teve que se adaptar à situação. Não houve uma pré-adaptação, não houve tempo. Apesar da gente já saber que a China está desde o final do ano nessa situação, mas a gente não. Também eu acho que muita gente precisa ver chegar para poder se preparar. E às vezes não dá muito tempo. Então é claro que a gente está passando por uma mudança de estilo de vida, que não está sendo fácil, né?
esse acúmulo de funções. Aqui mesmo também, eu isolei minha família, eu e minha irmã que somos médicas, então a gente teve que assumir, além da função de médica, assumir a função da casa, comida de cachorro, brincar com gato. Então, ver como é que está a família, orientar as pessoas. Então, são várias funções que você vai acumulando, né? E aí, Tipo de trabalho, a gente aumentou muito o trabalho, né? Não diminuiu. é. Mas como é que você acha, assim, primeiro, essa negação que a gente vê, eu não sei como está aí nos Estados Unidos, vocês têm enfrentado também essa negação da doença, ou você acha que aqui no Brasil ela é um pouco maior? O que é que você, com a sua leitura, estando em outro país, o que é que está acontecendo aqui no Brasil, se é diferente, se é igual, e por que negar? Então, eu percebo assim, tivemos a Itália como um grande exemplo, mas os Estados Unidos, os comentários que as pessoas têm feito é que a gente, de alguma forma, chegou atrasado. Essa notícia chegou, mas não, as providências não foram tomadas. Então, eu acho que, em função desse atraso, a população entrou num estado de tá bom, mas é meio exagero, não precisa ser tanto assim. E algumas pessoas rapidamente tomaram providência do distanciamento social. Mas eu diria que não foi uma grande maioria. Inicialmente, nós estamos entrando agora na quinta semana. Nós estamos, acredito que 2 ou 3 semanas antes de vocês aí no Brasil, né? E nós percebemos o que houve na Itália, mas eu sinto que é como se as pessoas, em função da não experiência, não tivessem caído a ficha imediatamente. Na primeira semana, para você ter uma ideia, eu moro aqui perto de Fort Lauderdale, onde é um local que as pessoas vêm passar o Spring Break. Spring Break é as férias do pessoal da escola. Então, o pessoal vem para a praia. Eu moro onde está a praia. E, assim, a primeira semana virou aquela festa de férias e o prefeito precisou de fechar a praia para impedir que as pessoas fossem à praia, porque ninguém tomava consciência da gravidade da situação. E eu acredito que com isso, muitos tenham se infectado, porque aqui no meu condado, para você ter uma ideia, hoje nós já temos 537 mortos, são 22 mil, é só meu condado, né? Não é a minha cidade, são algumas cidades aqui que têm esse estilo de condado, algumas cidades juntas. Então, nós já estamos aí, Estados Unidos com 619 infectados, e já estamos com quase 30 mil mortes, né? Então, a questão da resistência à negação, eu acho que é muito em função da economia. As pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas têm medo de... muita gente fala para mim, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que ir. Assim, mas você não é médico, mas você não está numa função, você não é da polícia, você precisaria de se preservar, né? E eu vejo assim, as pessoas parecem que não entendem, sabe, Adriana? Assim, elas acham que elas vão, mas depois elas voltam e elas não estão comprometendo a família. Daí eu falo, mas espera aí, se você for lá, aí a gente tem que ficar educando novamente a pessoa para ela entender que se ela abrir a porta para a pessoa que entrega a mercadoria em casa, ela pode pegar nesse momento, então não pode abrir a porta, tem que usar luva. Eu percebo assim, uma dificuldade de compreensão da gravidade, da fragilidade que isso acontece um com o outro. Então, e o que você vê depois? Existe arrependimento? Como as pessoas lidam com isso? Por exemplo, o fumante, né? Todo mundo sabe, todas as pesquisas mostram que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão, de efizema e todas as doenças pulmonares. Mas muita gente continua fumando. É minha vida, eu faço o que eu quiser. Só que às vezes, quando tem o diagnóstico de câncer de pulmão, ele queria voltar um pouco atrás no tempo. Você tem observado algum arrependimento nisso? Então, de pessoas que adoeceram ou perderam família, relatos desse tipo? Eu percebo até esse momento, assim, as pessoas com certo medo, mas ao
não vejo o arrependimento. O que eu percebo é algumas pessoas que sofrem do pulmão, outras que eu atendo que estão fazendo quimioterapia, um maior cuidado, uma maior preocupação. Mas não tenho visto muito ainda essa questão de arrependimento. Como aqui na Flórida existem muitos casos, mas a gente não está como Nova York, eu vejo que as pessoas assistem Nova York, acham aquilo, o filme de terror, mas elas não sentem que amanhã aqui pode ser uma rata. E está tão perto, né? E a gente já está com tantos mortos, né? E eu sinto que ainda existe esse denial, essa negação, assim, não, tá tudo bem, mas as pessoas não estão tomando a devida providência, né? E acham certo exagero certas providências que muitos estão recomendando, né? Talvez porque você tenha sido a primeira grande pandemia, a gente teve, talvez quando todo mundo se preparou para H1N1 e que não foi o que todo mundo pensava, isso criou essa expectativa que talvez agora a gente também vá esteja exagerando, porque como também H1N1 logo tinha medicação, não foi tudo o que se pensava, então às vezes eu acho que tem esse efeito comparativo com outras doenças, como foi o Zika, que começou e não espalhou pelo mundo, então as pessoas meio que acham que não vai espalhar, que vai ficar em alguns lugares só. Eu não... O som do doutor Adriano está dando interferência, está muito alto, vou baixar mais. Vocês vão me dizer se ficou bom. Pronto, baixei. Agora, eu queria saber, porque assim, tem duas coisas que me chocam nessa pandemia, duas coisas que eu não estou preparada como médica, todo mundo acha que médica está preparada para o luto. Uma é não se despedir do ente querido, porque eu sempre achei, a gente vê isso em acidente de avião, que você não acha o corpo. Então, se você não completa aquela despedida do corpo, vendo o corpo ali, você parece que não fechou e você passa a não acreditar que aquela pessoa morreu, né? Você fica na falsa ilusão que aquilo não aconteceu de verdade. E eu queria que você comentasse isso e logo em seguida a gente discutir também sobre como nós, profissionais de saúde, devemos nos preparar para a hora que chegar ao que está acontecendo, o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo já nos Estados Unidos, quando você tem que escolher que paciente vai receber assistência ou não, como a gente se prepara para que eu não me sinto ainda preparada para isso. Mas queria que você falasse muito primeiro dessa parte, como é que vocês estão aconselhando essas famílias que não têm direito à despedida? Então, algumas pessoas estão fazendo opção de, após esse distanciamento, essa quarentena terminar, fazerem o velório num processo como se tivesse acontecido naquele momento. Então, algumas pessoas têm manifestado isso, e eu acho isso do total direito. As pessoas vão fazer um ritual dentro da sua crença, da forma como elas costumam celebrar essa partida, e isso vai acalentar esses corações. Eu acho que isso é algo muito individual em relação a como você vê esse desligamento da pessoa aqui do corpo físico. Então, eu acredito que a melhor forma de a gente lidar com isso é viver o hoje. O primeiro ponto é a gente focar no agora. Então, eu acho que essa oportunidade que todos estamos tendo de nos comunicarmos pela internet, né, fazermos Zoom com a família, né, estarmos conectados, dizermos que amamos uns aos outros todos os dias, eu não acho que isso é um processo de despedida, mas eu acho que isso é um processo de você interiorizar, ficar bem com aquelas pessoas que muitas vezes você não falava há muito tempo, que você não tem muito contato, que você é muito ocupado. E nesse momento você focar numa atenção maior, porque realmente muitas às vezes aqueles são seus últimos momentos com aquela pessoa. Então eu acho que viver o agora, aproveitar o relacionamento, ligar, checar se a pessoa está bem, mandar abraços, mandar coisas que são amáveis, corações, como a gente está recebendo todo esse
esses corações amáveis agora do seu público. Então, assim, que a gente possa ter esse contato, né? E não deixar que o medo tome espaço agora, porque isso não aconteceu ainda e a gente não sabe se isso vai acontecer próximo de nós, né? Então, o que eu acho também que é importante é, à medida que nós vamos tomando consciência que alguns amigos começaram a vivenciar isso, nós também fazemos o processo de aproximação. Perguntar como o amigo está, se ele... Eu já passei por 3 pessoas que perderam um parente. Não foram meus amigos próximos, mas eles perderam um parente. Então, a gente fazer essa aproximação com o parente, dar a ele essa sensação de que nós estamos acolhendo ele, para que nesse formato de acolher o outro, a gente passe também a se acolher, entendendo esse processo. Esse processo que você está fazendo com o outro, acolhendo, é justamente o processo que você pode estar vivendo amanhã. Tudo que você vai dizer ao outro é justamente o processo que você vai precisar de interiorizar amanhã para que você se reforce e ganhe confiança nesse momento. Então, eu diria, se a gente se colocar muito no medo, o sofrimento aumenta. Então, é a gente focar no agora e pensar que a melhor forma da gente prevenir isso hoje ainda é ficar em casa, fazendo parte dessa diminuição da curva e orientando as pessoas para que elas também façam a mesma coisa. Então, isso é uma prevenção que a gente pode viver. Agora, aquilo que já aconteceu, as pessoas que já estão passando por isso, eu diria que a melhor forma é a gente começar a compreender que as relações, elas vão além do físico. As relações, elas são do nosso coração. Então, nós acreditarmos que, por mais que a gente fisicamente não pôde se despedir daquela pessoa, o amor que nós temos interno, ele nos preenche e preenche também aquela alma. Então, essa noção de que nos amamos, ela nos preenche profundamente. Então, que a gente se desprenda desse simbolismo que a gente veio vivendo até agora, de que a única forma de demonstração de amor é se nós estivermos fisicamente próximos. Porque esse momento vai requisitar essa capacitação da gente entender que o amor vai além do contato físico. E que isso não é para sempre, né? O que a gente está vivendo é temporário. Agora eu vou para a pergunta mais difícil ainda, né? A gente sabe que, eu pelo menos, eu sempre lidei com a morte da seguinte maneira: você faz o que pode para aquela morte ser evitada, você faz o que pode por aquele paciente. À medida que a gente não conseguir mais fazer o que a gente pode, né? À medida que começar a ter as escolhas, como isso vai afetar, não só, porque já começou a sair alguns estudos sobre a saúde mental dos profissionais de saúde e também dos parentes, porque na realidade a morte encarada, como você falou, é como um processo natural, mas que todo mundo teve uma chance, é uma coisa. A morte sabendo que houve, que você não teve tanta chance porque não tinha mais um respirador, que não foi lhe dado a oportunidade, eu acho que é bem mais difícil de superar, né? Eu sempre tenho uma dúvida. Eu tinha 20 anos quando uma irmã minha morreu. Ela tem uma formação cardíaca e a pergunta que eu ainda hoje me faço é se ela tivesse operado num centro maior. Então a gente sempre fica com um e se. Né? Como superar esse si e como vivenciar esses momentos que se as pessoas parecem não sei, que às vezes a gente profissional de saúde é considerado alarmista, porque na realidade eu acho que a gente tem medo de passar por esse momento. Então, como tentar se preparar melhor para esse momento, além do fico em casa? Eu acho que uma das coisas importantes é nós constatarmos a nossa impotência, eu assim chamo. Constatarmos que até um certo ponto
você como médica, eu como profissional da área de saúde, nós podemos ajudar aquela pessoa. Você vai dar o seu máximo dentro daquela possibilidade. Mas há uma limitação que vai além da sua possibilidade. Então, por exemplo, se não tiver instrumentos suficientes, se não tiver leitos, né? Se você não teve tempo, se você foi impedido de entrar no hospital porque a pessoa entrou, mas você não pode visitá-la. Então, nós temos que começar a lidar constatando que temos essa impotência, que apesar de imaginarmos que tudo é possível, a gente tem que entender que há um limite de ação e esse limite foge do nosso controle. Nós somos vulneráveis e nessa vulnerabilidade tem coisas que a gente não consegue mudar a trajetória. Então, como médica, você pode dar o número de horas que você consegue. Como familiar, a gente pode orar, a gente pode telefonar, a gente pode... né? Tem muita gente fazendo isso, pedindo, ligando, vamos ligar todo dia, vamos levar comida na porta. Há muitas iniciativas e eu acho que a gente deve esgotar todas. Mas chega um momento que a gente tem que lidar com a impotência. A impotência que, por exemplo, o pulmão daquele cliente, daquele paciente não resiste, ou a medicação não faz resultado nele, como faz em outros, né? E que você nem consegue explicar porque cada organismo reage de formas diferentes e você sabe que você deu o seu melhor. Então, eu sempre penso que a melhor forma da gente lidar com a nossa impotência é percebendo que fizemos o melhor. Se nós fizermos o melhor, aquilo que passa da nossa alçada, a gente consegue emocionalmente suportar, sem desespero, sem revolta, entendendo que há um limite. E o limite é o que sai da alçada da situação. Então, eu acho que sempre praticar o melhor. Se eu sempre hoje fizer meu melhor, eu tenho certeza que aquilo que eu não consegui é porque saiu da minha possibilidade de resolver. Ou pela distância, ou pela impossibilidade, ou por questão financeira, ou por falta de conhecimento. Né? Porque muitas pessoas podem estar passando situações por falta de conhecimento. Assim por falta, né? Você deve estar, eu estou vendo as suas lives, você está instruindo todos os dias. E com certeza, ainda assim, seus pacientes ainda cometem erros, fazem coisas que podem ser um risco para eles. Eu estou assistindo a mesma coisa aqui. A gente mesmo teve, na verdade, a gente teve que reaprender, né? Então, como chegar em casa, o que eu tenho que fazer para evitar trazer o vírus para casa, como fazer uma feira, como fazer um pedido, como receber um delivery, são coisas que a gente teve que aprender. O que eu acho interessante, às vezes, é que eu acho que o mundo vive também num mundo meio mágico, porque a gente sabe que a vida não é fácil. Se a gente for olhar cada sua história de vida, com raras exceções, teve um resultado rápido e fácil. Mas na medicina, na saúde, as pessoas querem esse resultado. E eu fico impressionado como as pessoas pedem para eu falar das vacinas, dos remédios que curam, e às vezes até xingam quem pede para ficar em casa, porque pode adoecer porque eu já tenho a medicação. Quando a gente sabe que ainda não é bem assim, que não tem esses resultados todos, os trabalhos mais novos com a cloroquina têm mostrado que os resultados não eram bem assim. Mas assim, como a espera de algo mágico que resolva aquela situação. Então, como tentar convencer as pessoas que não existe algo mágico, que a vida é trabalhosa, que a vida é alcançada passo a passo, que você constrói conhecimentos. Então, o que a gente sabe, por exemplo, a dengue. A dengue é conhecida desde a época do Egito. E hoje a gente ainda não consegue combater a dengue. Quantas milhares de pessoas morrem pela dengue aqui no Brasil? Então, só que aquelas pessoas geralmente que morriam eram as pessoas meio que invisíveis e que às vezes não despertam tanto. O que eu acho interessante, talvez, no vírus respiratório é que ele é mais democrático. E aí atinge pessoas de vários níveis de importância, né? E aí começa a ser percebido mais. Mas mesmo assim, eu noto que a busca pelo algo mágico e rápido permanece. Como
equilibrar isso, como discutir isso, que não existe algo mágico, não existem soluções mágicas. Eu acho que a própria educação social e familiar que a gente recebe, muitas vezes, enaltece esse mágico, né? Muitas vezes nos coloca nessa crença do mágico. E quando chega esses momentos, a gente não percebe que o mágico é a gente se capacitar para tomar as decisões certas. E, por exemplo, o mágico desse momento é a gente seguir o que é certo a ser feito. Isso é o mágico, para evitar ir para os hospitais que não estão instrumentados para receber todo mundo. Então, isso é a mágica que você pode fazer. Essa mágica de uma vacina, né, que vai vir, ela precisa de um tempo, ela precisa ser desenvolvida, depois ela precisa de quantidade. Então, eu acredito que essas realidades que a gente sofre, você falou da Zika, a gente pode falar de várias outras, elas vão devagar, dando uma certa conotação à população, que há uma necessidade de participação da população, que o governo, ou os médicos, ou a ciência, ou as religiões não podem suprir aquilo que é da parte da pessoa, do indivíduo. Então, a minha parte é eu conhecer as minhas necessidades e saber como eu lido com elas. Aí eu saio do mágico. Porque eu acho que o mágico, ele é alimentado quando eu não acredito na minha própria capacidade. Aí eu estou sempre precisando que alguém me faça mágica. Alguém tem que me salvar, o médico tem que me salvar, a religião tem que me salvar, ou então a ciência tem que me salvar, ou o governo tem que me salvar, né? Então a gente está sempre esperando ser salvo. E quando a gente entender que há uma força interna, que se a gente se capacitar dela, usar essas ferramentas, a gente vai poder digerir tudo que a vida vai nos trazendo, nos tira dessa mágica. Mas eu também preciso dizer, do mesmo jeito que as pessoas esperam de você uma mágica, de você trazer essa vacina, de fazer a coisa acontecer, e você sabe que isso não é assim tão rápido, eu também diria que essa consciência também não vem no final do coronavírus. É mais um chamado, né? Eu tenho falado muito da importância do autoconhecimento. O autoconhecimento não como uma coisa utópica, mas agora eu preciso conhecer e utilizar a minha capacidade para saber sobreviver. Quer ver? Vou dar um exemplo. Algumas, por exemplo, o nosso tipo de trabalho, ele não é tão afetado, porque eu deixei de atender pessoalmente, estou atendendo online. Mas tem muitos trabalhos que estão sendo totalmente afetados. A manicure, a massagista, o Uber é totalmente afetado. Então, agora, vai exigir de nós que a gente se atente, foque e dar uma outra capacidade interna que a gente tem para poder temporariamente se mover dentro dessa crise. A gente não sabe se essa crise vai durar um mês, 3 meses, nós não temos tempo. Então, a necessidade proativa das pessoas se manifestarem em ideias, em coisas, para elas poderem avançar dentro dessa crise para sobreviver. Alguns ficam na lamúria e acham que Deus vai tomar conta. Deus está tomando conta, mas Ele também espera que a gente faça a nossa parte. Outros são proativos e começam a ter ideia. Puxa, talvez então eu possa fazer isso, escolher uma outra coisa, buscar um trabalho que eu sabia fazer antes, fazer temporário. Alguns começam a enxugar despesas, né? Então a gente vê alguns se manifestando e outros ainda não. Então essas situações que o mundo atravessa, eles ampliam a nossa consciência, pelo menos de muitos. Mas eu acho que nós precisamos rever essa forma de educar o ser humano para colocar ele mais numa realidade de uma competência individual do que nessa realidade mágica que o outro vai vir e vai resolver. Eu não sei, isso te responde o que você me perguntou? Sim, sim. É porque, na realidade, as pessoas que estou vendo algumas perguntas aqui de vacina e tudo mais, então as pessoas às vezes não têm ideia do quão difícil é um processo de vacina, porque a maior parte da vacina você vai pegar o agente que causa a doença, e você pegando esse agente, você quer causar uma resposta imunológica, mas você tem que ver como inativar, para que esse agente não cause a doença também. Então, não é tão simples entender o mecanismo de um vírus. Então, vírus é muito complexo. Então, ele é muito inteligente. E outra coisa, ele muta.
Então, hoje, a gente já, os estudos já mostraram que tem, na realidade, 3 subtipos do vírus. Então, a gente nem sabe se uma vacina para um subtipo vai ser igual. Já foram identificados, nessa pandemia, 3 subtipos. Então, por exemplo, a dengue, o que aconteceu? Depois de 40 anos pesquisando a vacina, 40 anos, se viu que ela só serve melhor para um tipo da dengue, que são 4 subtipos. Então, não é simples assim, porque às vezes muda uma sequência lá no genoma do vírus e isso já muda a resposta dele. Então, por isso que a gente tem que discutir por que nos últimos anos a gente está tendo tão mais vírus sendo humanizados. Né? Então, se a gente vê, a gente tem o ebola na África, o H1N1 recente, zika, chikungunya, fora vários outros vírus que nem chegam, porque às vezes tem os vírus que circulam mais nos Estados Unidos, outros que circulam mais na África. Então, que a gente nem toma muito conhecimento. A própria SARS, MERS, a gente nem falou muito aqui no Brasil na época, que eram outros coronavírus. Então, assim, o que é que está por trás disso? Será que esse avanço sobre a natureza, a gente cada vez mais... Porque esses vírus estão lá na natureza, seja em animais, seja inerte, porque o vírus ele é inerte lá na natureza. Mas à medida que você começa, por que as pessoas comem morcego? Será que as pessoas comem morcego porque gostam ou porque foram meio que obrigadas a comer morcego e daí se desenvolveu um paladar para comer morcego? Então, eu acho que essas pandemias têm que também movimentar esse tipo de discussão. Porque o que aconteceu com as grandes pestes? As grandes pestes foram isso. Por que a peste negra quase que acaba com a Europa? Porque os pobres viviam sem esgoto, não tinham condições de vida, as ruelas eram muito fechadas. Depois disso foi que foi instituído o saneamento básico. Depois disso foi que foi instituído que as ruas deviam circular ar para serem melhores, as doenças serem mais controladas. Então a gente tem que aprender, mas tem que colocar em prática, né? Então, um resultado que vai ser triste, que provavelmente a gente vai ver, é que talvez estados que tenham menor número de casos vai ter uma alta mortalidade, porque talvez a situação da saúde não estivesse boa. Então a gente vai ver quem tirou mais, o hospital privado como Einstein em São Paulo ou um hospital público? Qual é a diferença nisso? Capacitação profissional, equipamentos, o que é que tem que ser dividido para todos, o que é que tem que ter em todos os lugares. A nossa capacidade de fazer exames. Você vê que o próprio Estados Unidos, com o CDC, teve uma dificuldade imensa. Um dos atrasos foi porque o CDC insistiu em fazer o teste e falhou. Então, assim, ter a arrogância humana de querer fazer um teste quando já tinha outro, mas também tem essa coisa da gente não... Aqui no Brasil a gente tem uma política, tipo assim, a gente sabe, o objetivo nosso é saber se um vírus está circulando. Então a gente quer saber se a dengue está circulando no sul, no sudeste, no nordeste, mas a gente não precisa saber quantos casos de dengue a gente tem. Eu sempre achei isso absurdo, porque como é que você desenvolve políticas públicas sem saber? Então está na hora da gente começar a pensar, se a gente vai viver, se a gente vai continuar destruindo a natureza, entrando no ambiente, comendo animais como a gente continua comendo, a gente vai ter que se preparar para novos vírus. E a gente vai se preparar como? Então, como é que vai ser? Desculpa, você está dizendo assim, tudo isso requer uma atitude preventiva para que a gente possa, de uma próxima vez, ter um olhar muito mais detalhado das necessidades para que isso não aconteça. Aí eu vou usar a sua mesma analogia e vou dizer, a morte agora toca as pessoas de uma forma tão avassaladora porque a gente também trata desse assunto. Existe o ano passado, o projeto foi na Fátima Bernardes e lá a gente discutiu sobre isso. Existe um artigo, um estudo de 2019 que mostra que o Brasil não tem preparo para lidar com a questão da morte. Então, nós somos educados a não falar sobre morte,
Nós ficamos horrorizados quando alguém morre, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Quando acontece, a gente não acredita por que aconteceu com a gente. Então, eu acho também que, diante dessas situações que a gente está vivendo hoje, e outras que a gente viveu no passado e que vamos ver no futuro, nós precisamos agora começar a olhar a morte de uma forma mais madura. Olharmos que a morte representa esse ciclo da vida, do nascimento, e que todos chegaremos lá, né? E entender, e talvez sairmos da ansiedade, do medo da morte e passarmos a viver o hoje e vivermos a vida, né? Porque muitas vezes, porque eu fico observando alguns pontos positivos, porque é claro, eu não estou falando da parte da doença, do sofrimento, mas eu estou dizendo de alguns pontos positivos desse momento, e eu vejo que um deles é que nos coloca diretamente com essa questão. Muita gente agora me procura e fala como eu lido com isso. E antes a pessoa estava preocupada com outra coisa. Então é isso. Agora é o momento da gente pensar como a gente lida com a realidade de que a gente não vai ficar aqui para sempre, que vai chegar uma hora o corpo vai embora, né? A gente vai falecer. Então, eu acho que isso precisa incorporar na nossa cultura para que a gente tenha mais amadurecimento para encarar a morte de uma forma melhor. Outra coisa também que eu vejo dentro desse momento a gente está parando um pouco em função desse distanciamento social, essa necessidade de trabalhar de casa, dar mais atenção à família, a um olhar de que nós precisamos viver mais enxergando o que está à nossa volta. A gente criou um monte de tarefas, a gente virou essas pessoas multitarefas, né? Principalmente as mulheres, e perdemos um pouco essa questão do prazer do viver o agora. E ficamos sempre nessa ansiedade do que vai acontecer depois. E eu olho muito a ansiedade, eu até vou fazer uma live sobre ansiedade na sexta-feira, e eu olho muito a ansiedade com essa visão de eu não aproveitar o hoje. Porque quando eu vivo hoje no estado completo e eu me relaciono, nesse momento eu estou falando com você e seu público, não existe mais nada para mim nesse mundo que não é agora. Eu estar aqui tendo prazer de falar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo, que te seguem. Essa é a minha realidade agora. Então, eu preciso começar a aprender a vivenciar esse agora. E quando isso começa a fazer parte de mim, eu preencho esse meu mundo interno e a vida começa a ficar com menos preocupações e mais conexão. E aí o medo da morte diminui porque a gente aumenta o aproveitamento da vida. Porque hoje eu acho que o aproveitamento é baixo. A gente cumpre funções, mas no final do dia a pessoa não lembra nem o que ela comeu, que roupa ela vestiu, com quem ela ligou mesmo. Ela nem se apercebe. Então a pessoa não... Eu chamei outro dia de degustar. Até as pessoas falaram, que comparação interessante. Sim, né? Você não degusta aquele alimento saboroso, que é a vida. Então, eu acho que nesse momento, talvez uma coisa mais importante não é o medo da morte, é o medo da gente não estar vivendo realmente a vida no sentido que ela tem. Os vínculos afetivos, né? O amor entre as relações, e a gente saiu um pouco dessa superficialidade de ficar consultando as redes sociais o tempo todo, ficar vivendo a vida do outro, tentando imitar o outro e perdendo a perspectiva de quem nós somos. Então, eu acho que essas crises são importantes para trazer a gente de volta para essa necessidade de saber quem nós somos e vivermos intensamente nós e as nossas relações. Outra coisa que eu tenho observado, outra reação, é isso muito, porque eu trabalho muito com gestantes, e assim, existe uma desproporção entre o nível de ansiedade e o nível de ações tomadas. Desde o Zika que eu via isso, que chegava assim, mas eu estou muito ansiosa, o que é que tá... ainda tem casos de Zika, eu não consigo dormir. Aí eu olhava e estava com a roupa de alcinha, não estava com o corpo coberto. Aí e tá usando repelente? Não. Assim, mas como estou ansiosa? Então, assim, como equilibrar isso? Ansiedade vezes medidas tomadas. Porque às vezes eu vejo as pessoas mais ansiosas e eu digo sempre, se você toma as medidas, o que está sendo aconselhado, seu nível de ansiedade deve baixar, porque você está mais seguro do que a média.
Então, se mostra que tantos por cento vão ter a doença, a chance de ter é bem menor, porque você está seguindo as recomendações. Mas é uma dificuldade, às vezes, de seguir, ao mesmo tempo vem com ansiedade, que às vezes eu não entendo essas duas coisas juntas. Então, Adriana, eu fico vendo assim, há uma tendência do ser humano de não se responsabilizar com a parte dele. Essa história entra um pouco da mágica. Eu não quero pegar a dica, mas eu não quero perder os vestidos bonitinhos de alcinha. Há uma incongruência na escolha, porque há sim uma necessidade para certas coisas que são importantes na vida da gente, agir com prioridades, a gente saber quais são as prioridades. Então, eu acho que a gente tem dificuldade de atuar em prioridades, ter foco. Acho que isso é uma grande dificuldade que muitas pessoas apresentam, assim, uma organização mental e ter foco no que é uma prioridade. Como hoje eu vejo, ficar em casa é uma prioridade. Então, não há discussão sobre isso. Você vai precisar de criar uma adaptação, mas isso é a sua prioridade. E eu acho que há uma segunda parte que é a gente que entra no estado de preguiça muito facilmente. Então, a gente posterga, a gente releva, a gente não se instrui, né? As pessoas gastam horas assistindo coisas que não têm muita entrada de conhecimento e acham cansativo, de repente, assistir uma palestra que ilustra, que aprende, que faz você crescer. Então, eu vejo que essas prioridades de você trazer coisas boas para você, elas são vencidas pelos filmes, pelas séries, pela diversão, pelo churrasco, pela bebida. Eu não estou dizendo que eu estou contra nada. Absolutamente, eu sou a pessoa mais aberta. Mas eu acho que há uma dificuldade de ser comedido dentro de uma divisão de prioridades. Então, há muita necessidade de distração, de entretenimento, e eu vejo pouca necessidade de instrução. E a falta de instrução faz com que a pessoa nunca leia lá que tem que botar uma roupa, tem que se proteger, etc. E ela releva por falta de conhecimento, né? Então, eu acho que nós vivemos numa sociedade onde estamos muito ainda divididos entre o prazer e as verdadeiras necessidades. Então, acho que há uma necessidade que a educação familiar e a educação também escolar ensine mais esse tipo de iniciativa, que nós precisamos ser mais interessados em coisas que realmente vão nos capacitar a gente poder viver melhor. Tem muitas mães, muitas crianças nossas que têm microcefalia, cujas mães estão aparecendo aqui. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para Miguel, que mandou um cheiro para mim, e mandar um cheiro para ele, que eu estou morrendo de saudade, para Catarina, para todos os fofinhos que estão aí nos ouvindo. E eu queria até falar sobre isso, porque, por exemplo, tem a ver também com medo da perda. A gente vivenciou uma epidemia do Zika, isso fez com que algumas crianças tivessem a microcefalia, a Zika congênita, e a gente vem discutindo já há algum tempo, porque hoje o maior medo dessas mães é perder o seu filho, porque a gente sabe que eles têm um risco maior, teoricamente, porque o pulmão deles é um pouco mais acometido, tanto é que a gente recomendou que eles se isolassem. Então, também, como superar esse medo, né? De perder um filho, justamente vendo isso. O que é que eu devo fazer? Seguir as recomendações e, ao mesmo tempo, controlar essa minha ansiedade. A gente chama de medo antecipado, né? Porque, então, por exemplo, algumas pessoas nos procuram no projeto em função disso, a família, alguém está em coma, ou então a pessoa tem algum tipo de doença que é iminente, né? Até uma pessoa me procurou para fazer um trabalho junto com ela, porque são várias mães com filhos autistas, e elas sentem essa ansiedade de poder perder o filho a qualquer momento. Então, eu diria aquilo que eu disse um pouquinho para trás, porque eu acho que também serve para essa população. Nós precisamos viver intensamente o agora. Então,
Então, aproveite seu filho e não tenha essa preocupação de viver o sofrimento de uma coisa que não aconteceu. Porque esses medos impedem que a gente tenha uma boa qualidade de convivência agora. Todos os medos nos retraem, nos paralisam, dificultam que a gente tenha desenvoltura. Os medos, eles nos impedem de darmos o nosso melhor. Então, eu diria, o medo, ele existe. A gente não vai zerar o medo. Eu sempre brinco e falo, torne o seu medo o seu companheiro. No sentido, ele está aqui. A gente sabe que ele existe. Todo mundo tem medo de perder a convivência de um parente amado. Mas vamos, apesar do medo, ter esse sentimento de a cada dia ser um novo dia com aquela pessoa que você ama. Então, ao invés de focar num futuro que a gente não tem a menor data, mesmo a pessoa tendo uma doença, porque tem gente que tem alguns tipos de doença, que tem uma certa faixa etária, mais ou menos de sobrevivência, de um período, né? E a gente vê tantos casos que completamente ultrapassam em função de motivações, de coisas que os familiares fazem, do organismo, de alimentação, de várias coisas, né? Então, eu diria, não foque nesse futuro, foque em viver o agora e acredite que essa convivência que você tem de viver bem agora pode ser um grande fator motivador emocional para ambos, porque se seu filho perceber a sua tristeza, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua depressão, a sua insônia, a sua baixa vontade de fazer as coisas, de brincar com ele, isso vai afetar na qualidade de vida dele. Então, se eu oferecer o meu melhor, porque a minha maior preocupação é ter esses momentos felizes com meu filho, todos os dias será talvez essa possibilidade de. Mas se eu ficar focando no para frente, eu vou comprometer o agora. Aí talvez esse agora, esse para frente venha mais rápido. Né? A gente sabe disso. As pessoas que deprimem, as pessoas que sentem muito rancor, vivem muito remorso, elas antecipam muitas vezes essa data limite delas, vamos chamar assim, porque elas vão diminuindo o contato com a vida e essa baixa de qualidade vai afetando psicossomaticamente o corpo e ele começa a baixar a imunidade e poder contrair coisas. A gente sabe. Então, nós temos que focar no melhor de hoje para que isso se estenda. Agora, você mencionou uma coisa que eu achei muito importante. Você falou dos animais, como a gente, da forma como a gente ingere, come bichos, né? Então, eu fico pensando bem, mas nos alimentos mal. Então, você percebe, há uma incongruência. A gente quer viver bem, mas a gente bebe muito, se vicia, vive uma vida com muita crítica, com muitos pensamentos negativos, né? Então, há uma necessidade de ordenar uma coisa junto. Se eu quero viver bem, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar essa providência do que se julga para o corpo físico e psicológico, para o psiquismo, viver bem. Eu acho que nós somos essas duas pontas, do corpo físico e mental, juntos viver bem. Então, eu acho que há uma importância de se instruir do que representa viver bem, a nível alimentar, a nível psicológico, a nível descanso, relaxamento, né, para as pessoas que trabalham demais, a nível ociosidade, para as pessoas que são muito vazias, e o vazio também leva a um grande sofrimento. Então, assim, a gente também está vendo nessa quarentena, vamos dizer assim, muitas pessoas nesse esvaziamento, aposentados, pessoas que não têm a fazer. E eu estou dizendo para eles, pega um hobby, abra um blog, fale sobre coisas que você aprendeu, crie entretenimento importante, interagindo com outros, né? Crie coisas que vá fazer gerar preenchimento na sua vida. Porque você não podendo sair, há um esvaziamento. Então, o que eu diria para essas mães é: curtam o hoje, porque o amanhã é só amanhã. É interessante. Eu acho que está sendo muito interessante essa discussão, porque realmente, isso, como você diz, morte não é uma coisa muito discutida. A gente passa por uma faculdade de medicina, por uma universidade, e a gente
vai discutir atestado de óbito. Então, a gente não aprende como, nem como dar a notícia à família. Então, eu, pelo menos, não me senti preparada. Então, eu digo que o Zika foi uma época difícil da minha vida, que eu tinha que dizer às mães que os bebês dela não estavam bem, numa frequência muito repetida. Isso foi bem desgastante. Mas isso realmente a gente não se prepara, né, para isso. Mas é interessante que realmente, se você é engravida, você sabe que pode ter um filho mal formado, mas as pessoas vão fazer o exame com medo, mas não querem ouvir essa notícia. Não Ninguém quero. quer. Então, é uma sucessão de coisas que ninguém está pronto. Na época da minha avó, você engravidava, engravidei 20 vezes, tive 11 filhos, 10 filhos, né? E hoje, se você tem um aborto, as pessoas não estão querendo engravidar duas vezes, uma vez. E se você tem um aborto ali, já é uma perda muito significativa, quando há anos atrás não era. Então, são mudanças do tempo que também a gente não foi mudando o pensamento, né? Como encarar uma perda, né? E essa perda pode ser um aborto, isso é bem Eu vejo complexo. hoje no projeto várias pessoas da área de saúde, médicos que trabalham na UTI, que trabalham, enfermeiros que trabalham com pessoas no estado terminal, buscando o projeto justamente para que a gente possa dar um apoio a eles de como eles lidarem com as famílias que estão ali e eles falando exatamente o que você disse. A gente na faculdade de medicina não foi preparado para lidar. Não, a gente é preparado para tirar o paciente vivo e sem sequelas. Que isso não existe 100% das vezes. E aí, Então, é aquela coisa que veio o insucesso, a culpa, o porquê e se. Então, vem toda aquela. Porque realmente a gente não é formado para isso. não. Né? E Não é isso formado. deveria, de certa forma, isso precisa ser colocado, né, dentro das famílias. Né? Então, o projeto, até usando essa possibilidade de falar sobre o projeto, né, o projeto Acolher Perda de Luto, ele justamente trabalha isso, naturalizar a morte, né, para que as pessoas saiam da dor que virou um grande sofrimento, porque a diferença da dor para o sofrimento a dor, o ato fatídico de que a pessoa morreu, mas o sofrimento é a não aceitação do ocorrido, como eu estava te falando, do constatar a impotência. Né? Acho que o site está aparecendo aí. O pessoal, que lindo, o pessoal que está ouvindo do projeto, porque eu preciso te dizer, várias pessoas do projeto pediram, Roberta, Maísa, Marcela, dizendo que são sua fã e tem que fazer a live com você. Elas estão aí assistindo de carteirinha, porque adoram as dicas que você dá. Então, gente, eu mandei um beijo que vocês pediram. Eu estou adorando, porque realmente é um tema que falta. A gente discutir. E realmente, assim, mas a gente tem que repensar isso, né? Que há única certeza, que existem estatísticas que mostram quantos abortos se tem, quantas grávidas vão morrer, quantas pessoas morrem de acidente, mas a gente sempre tenta fugir. A minha família passou por uma situação difícil, eu tive um irmão que morreu num acidente de carro, e a minha mãe, ele era o único filho homem, era o filho assim preferido, o filho adorado por todos. E a minha mãe, foi interessante que ela falou isso. O meu maior arrependimento foi não ter preparado meus filhos para a morte. Foi uma das primeiras frases que ela disse, porque a gente não estava preparado para aquele baque. E foi difícil o luto por conta disso. Não sei se seria mais fácil, mas se você percebe que... E o interessante, que depois que ela disse isso, eu passei a andar, e quando eu andava, aí eu vi uma casa funerária e vi que ali estava tendo velório. Eu digo, tá morrendo mais gente, não foi só eu. Então isso acontece toda hora, todo dia, com alguém está acontecendo isso. Então você tira aquela coisa de, aconteceu só comigo, por que eu? Né?
Isso. E por que não eu falo? É. Por que não eu, né? Então, eu acho que sim, há preparo sim. Você pode enfrentar isso de outra forma, sim. A gente, inclusive, não só acolhe as pessoas que estão vivenciando a perda de um ente querido, mas a gente também tem um treinamento ao acolhedor para pessoas que gostariam de usar esse acolhimento, não só porque elas vão entrar no projeto, mas também porque elas gostariam de usar na vida, para outro tipo de atividade que elas façam, que não só necessariamente é voluntário, é pelo trabalho. E nessas atividades, elas vão poder usar esse skill, né, essa capacidade para amenizar essa dor. Porque ameniza, Adriana, sem dúvida, se a gente incorporar na nossa educação, você vê, existem outros países e eles não vivem a morte como a gente. Eles vivem a morte de uma forma muito mais serena, pacífica, com equilíbrio do que nós. Então, isso é possível? Sim, é possível. E eu acho que a gente vai marcar outra live para falar só disso. Exatamente. Porque uma coisa até que dificulta a ciência e a saúde, que eu venho já discutindo há algum tempo, é que aqui no Brasil a gente enterra muita gente sem entender por que morreu. Então, na época da chikungunya, eu vi muitos jovens morrendo, eu vi muita coisa estranha acontecendo, mas não ia para investigação de óbito, porque as pessoas também não querem danificar aquele corpo. Então, são coisas que também a gente tem que repensar, mas ao mesmo tempo é uma cultura nossa, né, da preservação do corpo não ser mexido. Eu vejo a doação de órgãos, né? Existe ainda tanto preconceito em doar os órgãos, né? E é uma coisa que salva vidas, né? Então a gente precisa repensar sobre tudo isso, né? A gente tem tido muitos vídeos atualmente, né, falando sobre a doação, e a gente vê ainda várias pessoas com esse apego, né? Imagina, a pessoa já faleceu. Que diferença faz ela dar o rim e uma outra pessoa viver? Mas esse apego, né? Então nós precisamos rever isso. Mas isso merece uma cadeira, isso merece assim, um estudo, isso merece um acompanhamento. E eu acho que enquanto o ser humano não ter essa percepção, ele ainda vai viver em escalas de sofrimento muito alto. Que aí gera tudo isso que a gente vê, a síndrome de pânico, várias situações, que algumas são químicas, orgânicas, mas muitas são emocionais, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com a realidade. A morte é uma realidade, não é um sonho, né? Foi ótimo. Eu acho que a gente poderia concluir, não sei se eu estou certa, com a seguinte afirmação, que a gente deve respeitar o coronavírus, mas a gente não deve ter medo dele. Eu adoro isso. A gente deve respeitar. Respeitar, a gente vai se autocuidar e cuidar do próximo. E não ter medo, porque ele faz parte da vida. Não fomos nós que inventamos, né? E quem passa ele? Os humanos. Então, ele faz parte da vida, né? Então, a gente precisa respeitar e saber como lidar. Eu acho Ficar em casa, respeitar ele, deixar ele ir embora, mas não deixar ele mudar a nossa estrutura psicológica. Isso. Ele pode até mudar a nossa estrutura financeira, mas a psicológica não. E a financeira, a gente sabe que a gente tem competência e recobra. Né? E os que não puderem, eu acho que mais é outro sentimento que a gente tem que desenvolver nesse momento, é a solidariedade, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não vão ter esse poder. Mas a solidariedade, principalmente em países como o nosso, como países do continente africano, a gente vai ter que ser um pouco mais solidário. Se a solidariedade tivesse sido já incorporada entre as nações, quando o primeiro vírus lá aconteceu não sei onde, as outras nações já teriam ajudado e talvez as coisas não fossem como são hoje, né? Mas ainda somos muito territoriais. Minha família, meu parente, meu bairro, minha cidade, meu estado, minha nação, e a gente ainda não entendeu que nós somos todos seres humanos e essas fronteiras, elas são apenas materiais, né? Mas, na verdade, aqui dentro, nós somos todos seres humanos, né? Então, essas barreiras não deveriam existir, nós deveríamos pensar um no outro. E hoje, o que nos salva é pensarmos um no outro. Com certeza.
Foi muito, muito bom. Eu queria só aproveitar para convidar todo mundo, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, para assistir sexta, sábado e domingo o evento da Fraternidade Sem Fronteiras, que Com fala certeza. muito, vai falar muito sobre isso, sobre solidariedade, sobre se doar, sobre enxergar o outro, sobre como dividir. Então, eu acho que o evento ia ser foi cancelado o evento físico, mas resolveram fazer de maneira virtual, o que eu achei maravilhoso, Maravilhosa adaptação. porque está na época da gente conhecer essas ações e mais ações ainda, para que a gente até tenha ideia de fazer outras É ações nas verdade. nossas cidades, nos nossos E, bairros. Adriana, antes de terminar o tempo, eu quero agradecer muito você ter me convidado para entrar aí na sua live. Você é maravilhosa e fiquei honrada de fazer parte aqui com você, de conhecer as pessoas que te seguem, que te amam. Eu só fico olhando aí, ó, doutora, você é maravilhosa, eu estou adorando, bebendo dessa água. Então, que você continue servindo as pessoas dessa forma tão bonita, ajudando as pessoas não só a viver, mas também a ganhar consciência de como se cuidar melhor. Isso é maravilhoso.